Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Analice e eu vou falar um pouquinho sobre o texto Uma Definição de Escrita da História, que faz parte da matéria de História da Antiguidade Oriental. E ele é um texto onde o autor traz algumas definições e conceitos que são bastante essenciais para que seja feito o estudo da história, né? Então, primeiro o autor ele tenta explicar o que é a história e o que é a historiografia. Ele define a história como a descrição dos acontecimentos do passado, que é basicamente as fontes primárias deixadas por determinado povo ou por determinada civilização em um período específico. Já buscando definir o que é historiografia, o autor traz como sendo a construção dos estudos que utilizam dessas fontes primárias da história para fazer uma análise e construir um conhecimento histórico. Então, depois de definir esses dois conceitos, o autor ele mostra um pouco de como é feito o estudo sobre as sociedades do Antigo Oriente Próximo, porque muitos dos escritos produzidos nessa época são feitos por os governantes da época, então pelos reis. E esses escritos, eles se baseiam muito na autojustificação das ações políticas que esses reis estão exercendo sobre o povo. E aí a gente cai numa análise um pouco pessoal, onde não existe uma identidade nacional de um povo realmente. E então a história do Oriente Próximo tenta ser mais levada em consideração a partir do momento que o próprio povo analisa essas ações dos reis. Então seria o processo inverso da autojustificação dos governantes. Aí a gente começa a perceber a importância que a escrita da história tem dentro da construção da tradição e do letramento do processo histórico, né? Então a gente tem as tradições verbais que são muito utilizadas por algumas civilizações e a partir da escrita e do letramento das civilizações a gente tem uma construção histórica baseada em escritos que facilitam e que mostram uma continuidade dentro dessas civilizações. As análises feitas dentro de escritos são muito mais abrangentes e mais possíveis de trazer um conhecimento específico. Então, a escrita da história seria uma reação frente à necessidade desses povos antigos de contar as mudanças sociais e os acontecimentos dentro das suas sociedades, né? E aí a gente consegue compreender também a amplitude que tem o desenvolvimento da escrita dentro do Oriente Próximo, né? Por exemplo, quando a gente analisa a produção do Antigo Testamento, que foi produzido por volta de 3000 a.C. E aí a gente entra numa questão bastante importante, que é a diferenciação entre um texto literário, onde existe a criação de uma história, mesmo que baseada nas vivências de uma sociedade, e um texto histórico, que é baseado nos acontecimentos reais que uma sociedade tenha passado. E para a gente compreender a origem da história, essa separação deve ser muito bem feita e analisada para que haja a distinção e a delimitação desses tempos e desse período histórico que a gente está tentando definir. Então, levando em consideração o estudo das sociedades de Israel, a gente tem que fazer um levantamento bastante profundo e analítico das próprias escrituras produzidas pelos povos de Israel, para que não haja nenhum tipo de comparação que delimite o entendimento das escrituras dessa sociedade. Então, o estudo histórico ele é muito baseado no entendimento total de determinada sociedade, tentando tirar qualquer entendimento atual ou moderno, contemporâneo, e jogando sempre para o entendimento da época, sem nenhum tipo de comparação, para que seja feito da forma mais completa
e necessário. Então, a partir da leitura e dessa minha breve explicação, eu vou deixar para vocês uma questão para ajudar a fixar um pouco as ideias que o texto trouxe e completar o estudo de vocês. Muito obrigada, viu?